Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. Amém. Me chamo Everton. Estou passando aqui para compartilhar uma palavra que está no meu coração e espero que essa palavra venha alcançar, o seu coração. Assim como ela é bênção para a minha vida, eu desejo também que ela se torne uma bênção para a sua vida. Amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês, querido, a palavra que eu quero compartilhar com vocês, o texto inicial se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. 1 Timóteo 4, 7 diz assim: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 8 diz assim: Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E versículo 9 ele diz: Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Amém? Então, Paulo diz para Timóteo, seu jovem discípulo, ele diz que Timóteo deveria rejeitar fábulas e profanas de velhas caducas, coisas antigas, amém? Pensamentos, ideias, Fábulas profanas, fábulas, são lendas, se nós pudéssemos mudar, falar um pouquinho o que seria isso, ele dizia lendas, raciocínios, coisas que são ditas que não são verdades, amém? São folclore. Ele diz que você tem que rejeitar isso, ideias humanas. Você precisa rejeitar isso e cabe a mim e a você. O final do versículo 7 ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Não é? O versículo 8 ele diz: Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. É claro, queridos, que Paulo entendia muito bem o que ele está falando, amém? Ele fala que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele reconhece o valor, o benefício do exercício físico, mas ele diz, o proveito dele é pouco, porque vai alcançar o nosso corpo. Isso tem algo de errado? Claro que não, de forma alguma. Mas o exercício físico, em comparado com a piedade, que é o exercício, as práticas espirituais, Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quando o exercício físico ele é colocado em prática, ele traz benefício, Mas o exercício físico ele toca o nosso corpo, ele alcança o nosso corpo, passamos por um processo onde o nosso corpo, ele se sente melhor. O exercício físico faz bem ao corpo e devemos fazer isso, sem dúvida nenhuma. Mas nós não somos apenas um corpo, amém? A nossa vida, quem somos, não se resume a um corpo físico. Nós passamos, às vezes, tanto tempo, e não tem nada de errado com isso, amém? Passamos tanto tempo nos exercitando, procurando saber o que precisamos fazer para comer melhor, precisamos comer certo, evitar certos alimentos, e não tem nada de errado com isso. O errado é pensar unicamente nisso, achar que a nossa vida só se resume a isso. E toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho vai voltado para essa atividade física, esse cuidado com o corpo. E eu volto a dizer, isso precisa ser feito, sem dúvida alguma. Amém? Não estou aqui falando contra nada que você possa fazer sobre melhoramento, melhoramento físico, uma atividade física, uma boa alimentação, de forma alguma. O erro, querido, é pensar unicamente nisso. Não é? O erro é ter uma dedicação muito grande nessa área e, em contrapartida, na outra área que é a piedade é vida com Deus. O que é impiedade? O que é o ímpio? Esse é uma partícula de negação. Então, impiedade é tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que não é relacionado ao Senhor e à sua palavra. Então, o ímpio é aquele que não tem interesse pelas coisas do Senhor, o ímpio é aquele que não tem desejo pelas coisas do Senhor. Então, piedade é o contrário disso, é todo desejo, tudo aquilo que nos liga ao Senhor e à sua palavra, toda a obediência, todo princípio. Amém? E Paulo diz que o exercício físico ele tem um proveito, mas ele é pouco. Mas a piedade ela tem um proveito muito maior.
Ele diz que tem um proveito muito maior. Ele diz porque tem promessas para a vida que agora é e daqui há de ser. Então, a piedade toca a nossa vida agora e a vida que teremos no futuro. Amém? Como eu falei, quando a gente pensa, não é, que se a gente não tomar cuidado, deixa eu reformular melhor. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos, né, tratar a nossa vida e tudo aquilo que nós deveremos fazer pensando apenas na parte física. Existe um cuidado muito grande com o corpo, com o alimento, e faça isso, amém? Não tem nada de errado, mas, querido, nós precisamos também desse outro lado, dessa outra, de uma atitude semelhante com respeito às coisas do Senhor. Porque existem promessas, não é, que vão tocar a nossa vida presente e nossa vida futura, e ela está diretamente ligada, né, ao exercício da piedade. Colocar em prática princípios da palavra, né? Você precisa entender que é um exercício também, é um tipo de exercício, porque vai exigir de você disciplina, dedicação, né? Você não vai poder fazer de forma relaxada. Por exemplo, quando a gente pensa na questão do exercício físico, imagine a vida de um atleta, não é? E antes de eu falar da vida de um atleta, deixa eu falar outra coisa aqui que é importante. Da mesma forma como no exercício físico ninguém começa uma atividade física correndo uma maratona, não é? Ninguém sai de uma posição de sedentarismo, por exemplo, e já inicia uma atividade física pleno, correndo a 1.000 por hora, né? Fazendo isso. Não, é aos poucos, a gente vai ganhando, não é, um condicionamento físico. Você começa, por exemplo, correndo 1 quilômetro, você vai aumentando, e não é? Então assim é fisicamente falando, não é? Você começa, se é natação, você nada uma certa distância, e à medida que o seu corpo vai se adaptando, você vai ganhando, né, condicionamento físico, você vai aumentando isso, a intensidade aumenta e tudo se torna bom, não é verdade? Então, espiritualmente falando, é parecido. Você não pode querer da noite para o dia mudar muita coisa. Tem que ser aos poucos, tem que ser um passo após outro. Né? A palavra fala de fé em fé, ou seja, é algo diário, constante, é um degrau de glória, outro degrau de glória. Então não é algo que acontece uma vez apenas e nunca mais. É um passo após outro. E eu e você precisamos entender o funcionamento disso, né? E Paulo diz que isso é um exercício. Ele diz que nós devemos nos exercitar pessoalmente na piedade. Eu pergunto a você, por que Paulo usa essa palavra exercício? Não é? Exercita-te pessoalmente. Porque para você se exercitar, você vai ter que colocar em prática algumas coisas, né? Como eu falei, eu não vou abordar isso agora, posso falar isso depois, como, por exemplo, você ter prioridade. Se você precisa perder peso, se você precisa ganhar massa muscular, se você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer certos sacrifícios. Né? Então, às vezes, sair da inércia, do sedentarismo e iniciar uma atividade física, para algumas pessoas é o passo mais difícil, né? Iniciar, mas é preciso. Ninguém vence questões de saúde com atividade física parado, sentado. Tem que iniciar. Amém? Então, uma certa prioridade, determinação, porque vai ter dias que você não vai ter ânimo, vontade para se exercitar, ir para uma academia, ou se você gosta de fazer atividade física ao ar livre, e você vai ter que colocar força para isso, você vai ter que dizer o seguinte, eu não vou, né? Então, exige de você, não é verdade? Querido, nas coisas do Senhor não é diferente. Se você pensa que você vai crescer nas coisas do Senhor, vai mudar, né, certos padrões na sua vida, simplesmente sem fazer nada, não é assim. É necessário um empenho, dedicação. Você vai ter vezes que você não vai ter vontade de ler, de meditar na palavra, de confessar a palavra, não é? Tem dias que você não vai estar animado o suficiente, não é, para fazer declarações de fé, mas você precisa colocar força. Você precisa colocar força, não é? Ou seja, uma determinação, uma certa dose de determinação. Amém? Então, Paulo diz, né, que o exercício físico ele tem um proveito, mas a piedade, como eu já falei, para tudo é proveitosa, né? E ele termina o versículo, né, ele conclui
né, o versículo 9, dizendo o seguinte: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? Ele diz que a palavra é digna de inteira aceitação. Amém? Então, às vezes, não é, nós estamos caminhando no Senhor, estamos cada dia mais, não é, aprendendo da palavra, nos alimentando da palavra e nos tornando cada vez mais convictos, né? Não temos toda a convicção que deveríamos ter, mas já estamos avançando, estamos caminhando. E é só não parar. É como andar de bicicleta, né, querido? Você, quando começa algo, é só não parar, não para. Não é? Se você começou algo, vou ler a palavra de Deus, vou ler a Bíblia, por exemplo. Não é? Eu vou ter um tempo de oração, por exemplo. Então, não para. Faça tudo para você não parar, para você não deixar, né, por fazer, porque para retomar é como andar de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você começa a pedalar, fica mais leve, não é verdade? Agora, quando você deixa de pedalar, vai chegar um momento que ela vai parar. Agora eu pergunto, para você iniciar, não é, o movimento de novo, você vai ter que colocar força. Então, é, 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 deixa eu Deixa eu pensar aqui como eu vou dizer. É mais fácil você dar continuidade do que você iniciar algo. Então, dê continuidade. Não pare. Simplesmente mantenha. Né? Continue. Porque é mais fácil. Se você pensa que, eu vou continuar no meu plano de leitura, se você pensa que isso é cansativo, é pesado para você, querido, muito mais difícil é você iniciar, é você dar o primeiro passo. Amém? Então, deixa eu abrir outra passagem aqui para a gente já estar finalizando, não é? Em Mateus capítulo 9, tem uma passagem, né, que é muito conhecida, né, no nosso meio, que é a mulher que é chamada mulher do fluxo de sangue. Amém? E no capítulo 9, no versículo 19, diz assim, versículo 19 começa a falar sobre ela. Eu sei que não é apenas em Mateus que fala, né, sobre essa mulher, outras passagens, né, outros livros como Marcos e também Lucas falam também sobre a história dessa mulher. Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, né, registra, né. Eu estou lendo Mateus porque eu quero destacar uma coisa. Versículo 19 diz assim, em Mateus capítulo 9, versículo 19, diz assim: E Jesus levantando o seguia, e também os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos via padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando a vendo, disse: Filha, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então Jesus disse: olha, a tua fé te salvou, a tua fé operou isso em você. A tua fé, né, trabalhou por você, né? Vamos colocar dessa forma. Quando nós olhamos nas outras passagens, no livro de Marcos e também no livro de Lucas, nós vemos ambos, Marcos e Lucas, dando mais detalhes sobre isso, né? Falando mais algumas coisas que Mateus não registra. Mas eu estou lendo Mateus porque eu quero destacar algo, né? Estou lendo Mateus porque Mateus ele aborda uma coisa que os outros não abordam, né? Mas eu quero, né, dizer o que Jesus fala. E Jesus diz que a fé dela salvou ela. A fé dela operou sobre a vida dela. Querido, uma coisa é você saber sobre fé, você ter conhecimento sobre fé. Outra coisa é você viver por fé. É você agir por fé, é você tomar decisões em fé. Uma coisa é você ter fé no seu coração, outra coisa é essa fé estar operando através de você, para benefício próprio ou para alcançar outras pessoas. Amém? Uma coisa é você ter uma medida de fé, porque a palavra diz em Romanos que Deus nos deu a medida de fé. Outra coisa é essa fé estar em ação, em atividade. Não é? Outra coisa é esta fé estar em movimento, trazendo benefícios. Então a Bíblia diz que Jesus disse: a tua fé. Então a fé daquela mulher operou por ela. Então você tem fé, eu tenho fé. Amém. Mas essa fé está operando em meu benefício? Ela estava doente. Marcos registra isso, Marcos capítulo 5. Marcos diz que ela gastou tudo que ela tinha uma certa quantidade de dinheiro, não sei quanto,
mas a Bíblia diz que ela gastou o que ela tinha com os médicos e não teve melhora. Mas a fé dela fez por ela que os médicos e os medicamentos não puderam fazer. Talvez você pense, não, mas foi o poder de Jesus. É verdade, né? Porque até mesmo a Bíblia diz que Jesus pergunta, quem me tocou? Mateus não fala isso, não registrei esse ponto. Mas em Mateus, em Marcos, em Lucas, registra isso, né? Marcos diz assim, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Jesus pergunta, quem me tocou? Não é? Porque eu senti que poder saiu de mim. Pedro diz assim para Jesus, Senhor, tu estás rodeado de uma multidão, todo mundo está te tocando. Não é? Então Jesus disse, não é esse tipo de toque. Então, gente, não era só tocar em Jesus. Todo mundo estava tocando Jesus. Jesus estava rodeado por uma multidão. Não é? Multidões seguiam Jesus. Então, todo mundo queria tocar de alguma forma. Não é? Mas essa mulher, ela tocou, e ela não tocou nem na parte física de Jesus, no sentido do corpo dele. Tocou na orla das vestes. E a Bíblia diz que ela recebeu aquilo que ela esperava, aquilo que ela estava crendo, e apenas tocando na roupa de Jesus foi suficiente. Você entende? Aí Jesus disse, a tua fé, porque o poder estava sobre ele. Amém? O poder estava sobre ele, mas esse poder, não é, somente foi ativado pela fé dela. O poder que estava sobre Jesus foi ativado pela fé dessa mulher. Então é muito importante a gente entender o papel da nossa fé. Eu estou abordando a questão da fé, né? Estamos iniciando uma semana, eu não sei como você está, eu não sei que tipo de desafios você possa estar enfrentando, mas deixo eu dizer uma coisa para você. Eu sei que a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem dito em sua palavra, pode nos socorrer, certamente vai nos socorrer, amém? Mas é preciso você fazer a sua parte. A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma. Ela falava consigo mesma. O que ela falava consigo mesma? Se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. Ela dizia coisas sobre si mesma. O que ela falava foi exatamente o que aconteceu. Ela abriu a boca e ela declarava coisas sobre a vida dela. Talvez você pense, lá vem essa história de ficar falando. Mas, queridos, é a palavra de Deus. Jesus disse que se eu disser ao monte, crendo no meu coração crendo e não duvidar no meu coração naquilo que eu estou dizendo, vai acontecer. Foi o Senhor quem disse, não fui eu. Então existe poder que é liberado por palavras que são faladas, carregadas de fé. Não é só palavras, né? Não é só repetir como um papagaio. Se você não tem convicção no coração, não é assim. Jesus diz, se alguém disser, Marcos capítulo 11, versículo 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Marcos 11, 23. O segredo é dizer, mas não duvidar, ou seja, palavras cheias de fé, convicção daquilo que está sendo dito. E convicção é algo que nós precisamos gerar na nossa vida, né? Existem dúvidas, muitas coisas que vêm na nossa mente quando estamos numa condição parecida como essa mulher estava. Ela passou 12 anos tentando, certamente ela tentou muitas vezes ser livre dessa situação, e ela tinha, como diz a palavra, ela não melhorou. Marcos capítulo 5 diz que apesar de todos os esforços, ela não melhorou em nada, ela só piorava. Então certamente ela tinha muitas lembranças, né, que não eram agradáveis, mas ela decidiu romper com tudo isso. Então certamente ela tinha dias que ela estava ali falando consigo mesma, se eu tão somente tocar nas vestes, ficarei curada. Certamente pensamentos deveriam vir à mente dela. Será? Quantas vezes você gerou essa expectativa e não aconteceu? Você está entendendo? Pensamentos certamente vinham à mente dela. Será que dessa vez vai dar certo? Ou será que vai ser mais uma tentativa frustrada para você? Né? Então, queridos, eu quero dizer para você, cabe a mim e a você romper com isso, vencer isso. Por isso que eu comecei essa palavra falando que o que Paulo fala para Timóteo é um exercício. Existem práticas espirituais que são comparadas a um exercício, requer determinação, requer, né? Você precisa estar ali, né? Então, enquanto aquilo não acontecer, você tem que continuar. Se você tem um objetivo de correr 10 quilômetros, você não para quando você atingiu a meta de 7 quilômetros. Você continua.
Você não para enquanto não alcançar a meta, enquanto não alcançar aquilo que você estabeleceu. Então, se você diz, rapaz, eu quero correr uma maratona ou meia maratona, né? Então, enquanto você não chegar, você todo dia vai lá, aumentou um pouquinho, beleza, continua, continua, não é verdade? Então, se você tem um objetivo espiritual em Deus, por exemplo, a semelhança dessa mulher, se você sofre de alguma doença e você diz, eu vou ser curado, eu sei que a vontade de Deus não é que eu permaneça com essa doença, né? Coloque esses objetivos e vai trabalhando. A sua fé na palavra, a sua convicção, confessando, declarando em nome de Jesus. A palavra diz isso. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor. Aí talvez você passe um mês fazendo isso e nada aconteceu. Mas eu pergunto, será que uma pessoa ela sai do zero, ou seja, ela é totalmente sedentária e ela alcança um nível de correr uma maratona em um mês? Será que é possível isso? Não sei, não sou especialista nessa área, mas eu acho que não é bem assim. Pode ser que alguém consiga, né, em um mês sair do sedentarismo e correr uma maratona ou uma meia maratona, mas eu acredito que a regra geral é aos poucos. Talvez em 6 meses a pessoa consiga. Mas se ela só consegue se ela não parar. Diga comigo, se não parar. Você entende isso? O que nós não podemos é parar. Precisamos continuar, 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 continuar. Então essa mulher, ela dizia consigo mesma. Não sei quanto tempo ela declarou isso. Não sei quanto tempo ela repetiu essas mesmas palavras, dizendo para si mesma, se eu tão somente tocar nas vestes, ficarei curado. O que eu quero dizer, querida, é que você não pode simplesmente se dar por vencido e dizer o seguinte, se Deus quiser, isso vai acontecer. Querido, tem tanta coisa que Deus quer fazer e Ele não pode fazer. E Ele não pode fazer não porque Ele não quer e não tenha poder, mas porque Ele não vai invadir, não é, a liberdade que Ele nos deu, né, o livre-arbítrio que Ele nos deu. Ele tem planos maravilhosos para nós, mas é necessário nós nos posicionarmos em fé, crendo na Sua palavra. E quanto mais nós continuamos assim, caminhando dessa forma, nos posicionando, declarando, confessando, sabe, vai ficando mais fácil. É como andar de bicicleta, você apenas mantém, mantém. Amém? Você apenas mantém. É mais fácil manter do que iniciar, então não pare. Amém? Se for necessário, aumenta um pouco mais o ritmo. Mas saiba, existem promessas da parte de Deus, como diz a palavra em 1 Timóteo. Promessas da vida que agora é e daqui há de ser, que essas promessas elas se tornarão realidades na nossa vida através do exercício da piedade. Então, querido, exercita-te na piedade, exercita-te nas práticas espirituais com Deus, exercita-te. Eu quero finalizar porque é um exercício, sim, não é? É a semelhança, requer de nós empenho, dedicação, amém? Requer de nós essa atitude, essa postura de dizer o seguinte: eu não vou aceitar, eu não vou. Querido, é a semelhança de alguém que, por exemplo, vai num consultório médico e o médico diz o seguinte: olha, você precisa se exercitar, porque caso contrário, isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Então a pessoa ela sai do zero e ela diz: eu preciso começar, eu não posso, não é, continuar desse jeito. Então depois eu vou falar sobre a consciência que a gente precisa se gerar, uma consciência, amém? Hoje eu quero que você fique com essa palavra sobre o exercício, não é? Colocar em prática. Depois eu vou falar sobre uma consciência e, o Senhor assim permitir, amém? A gente vai dar continuidade sobre essa mentalidade, sobre esse estudo, amém? Falando sobre aquilo que nós precisamos fazer, amém? Vou finalizar orando. Pai querido, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por essa consciência. Espírito Santo, obrigado você nos mostrando, nos ajudando a compreender o quão importante e necessário é mantermos uma atividade espiritualmente falando, né, diária, Senhor. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa consciência na vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por uma semana de paz, uma semana poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha sido de ajuda para vocês, tenha sido de bênção, de conforto, de instrução, de fortalecimento, de encorajamento.
Que Deus abençoe, tenham todos uma ótima semana, um bom dia. Amém? Fica na paz e até a próxima. Paz.